Pode ser, meu irmão, tudo bem com você? Sou o Regian, tô de volta com mais um vídeo pra gente, seguindo aquela série top que a gente começou na terça-feira, dos Avivados, que tá sendo meio que baseado na revista da CPAD, que tá falando sobre avivamento. Então eu resolvi trazer uma visão mais geral dos personagens que são avivados na Bíblia. Claro que a gente vai falar de todos exatamente, mas a gente vai falar da grande maioria. E hoje o personagem da vez é Abraão. Como vocês vão estar vendo aí, a gente vai dar uma passada bem rápida na história de Abraão, porque é muita coisa pro vídeo não ficar muito longo. Já aviso que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, sim, mas eu vou tentar resumir o máximo que a gente puder. Mais um detalhe, galera, olha só, a gente vai começar a fracionar um pouco melhor os vídeos e vai soltar vídeo dessa série de Avivados toda terça, quinta e sábado. Fica melhor para eu conseguir gravar, entregar um conteúdo de qualidade para vocês, e fica melhor também pra gente dar um tempo, um espaço para vocês assistirem. Nos intervalos, na segunda, quarta, sexta e aos domingos talvez, a gente pode postar outros vídeos com outra história, com outra série, só pra gente quebrar um pouco essa continuidade e tá sempre variando, pra dinamizar um pouco o canal e entregar mais ainda entretenimento para vocês, beleza? Então simbora pro vídeo de Abraão, que hoje é quinta, hoje é dia de Avivado, sábado também vai ter vídeo de Avivado, então se inscreve no nosso canal pra tu não perder. Sábado já tem um vídeo de Isaac, tá? Hoje é Abraão, Isaac no sábado, na outra terça já vem Jacó. Só a galera top. Simbora lá. Abraão. Origem de Abraão, cara. A genealogia de Abraão é bem interessante, ó. Pega aqui Gênesis 11, só um trechinho, mas depois vocês podem dar uma olhada em Gênesis 11 todo, que tem toda a genealogia da galera toda ali, tá? Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Beleza? Foi Terá é o pai de Abraão. No caso aqui tá Abrão ainda, tá, gente? Isso não é erro de digitação e nem nenhum erro bíblico, não. É que Abraão, antes de um certo momento que vocês vão ver aqui no vídeo mais pra frente, teve seu nome mudado pra Abraão. Era Abrão, mudou pra Abraão. Depois eu vou falar disso com mais calma. Um detalhe rápido sobre a genealogia de Abraão, que é o seguinte. Acho que muita gente sabe que ele era filho de Terá, tem até uma novela da Record retratou bem isso, que ele era neto de Naor, beleza, todo mundo conhece essa história. Só que o que é legal é que ele é da genealogia de Sem, que é filho de Noé. A gente ficou sabendo lá de Noé no último vídeo, né? Morreu todo mundo no dilúvio e tal. Só ficou Noé e os filhos dele. Sem, Cã e Jafé. Cã tem uma linhagem, Jafé tem outra linhagem. E Sem, de Sem que vem a linhagem que rendeu Abraão pra gente e toda a galera top que a gente conhece da Bíblia. Normalmente, quase todo personagem da Bíblia é da linhagem de Sem. Daí que surge a expressão semita, que é muito associada aos judeus e aos povos asiáticos. Esse termo semita é por causa da galera que vem da linhagem de Sem, que acredita-se que tenha povoado toda a parte da Ásia ali. Beleza? Curiosidade interessante, que às vezes passa desapercebido. Mas simbora lá, vamos continuar com essa história top. O chamado. Abraão teve um chamado top demais. O Senhor disse para Abraão, Abraão ainda, né? Sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, vai para a terra que lhe mostrarei. Farei com você a grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome e seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha que chamado top que Deus fez para Abraão. Deus chamou ele para uma parada, falou, ó, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde estava indo. Sabe como é que é isso? Vamos para um lugar tal. Imagina Deus falando, ó, sai daí e vai para um lugar. Para onde, Deus? Eu vou te mostrar, vai indo. Sabe como é que é isso, cara? Tem que ser muito avivado para confiar numa palavra dessa. Tu tá na tua família, cara. Antigamente a galera vivia tudo meio de família. Eles tinham praticamente uma cidade deles, tá ligado? Era todo mundo junto. Ali ele tinha sustento garantido. Ele tinha tudo garantido. Ele tava na zona de conforto dele. Então, do nada, Deus vira pra ele e fala assim, sai, larga tudo que eu vou te mostrar uma terra nova. Pião, vamos ser sinceros. Tu iria? Hoje em dia, Deus chega pra você e fala isso? Muita gente não iria. Não ia largar a zona de conforto. Mas Abraão era avivado, peão. Abraão ignorou tudo, largou a família, largou tudo e foi embora. Seguiu o que Deus estava mandando. Foi para uma terra que ele nem sabia onde seria. Muito bacana, ponto top demais para Abraão. Ele levou junto com ele Ló, tá? Ponto importante, detalhe que a gente vai ver lá na frente depois. O Egito, ele saiu da família da casa da parentela dele, fez um trajeto. Depois a gente vai fazer mais estudos mais pra frente de geografia bíblica, que eu quero trazer pra vocês com certeza. Já curte o vídeo se você quer ver um pouco mais de geografia bíblica aqui. E depois eu vou mostrar alguns mapas, alguns trajetos que Abraão fez, que o povo do Egito fez, e muitos outros mapas bíblicos. Então já se inscreve pra tu não perder esses futuros e possíveis vídeos. Passando pelo Egito, rolou uma parada muito engraçada, cara. Essa história é engraçada. Quando se aproximaram do Egito, quase vai entrar, disse a Sarai, esposa dele. Não era Sara ainda, era Sarai. Não teve nome mudado também. Depois lá na frente teve nome mudado. Sua mulher. Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa mulher é dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você, me conservem a vida. Olha a ideia de Abraão. Só que, cara, isso dá muito errado, porque ele chega no Egito, e os caras realmente olham isso. Essa história continua ali em Gênesis 12, depois vocês podem ler. Os caras realmente olham pra ela. E chega aos ouvidos do faraó, olha isso, que Sara era muito bonita. O faraó resolve pedir a mulher dele e leva a mulher pra casa. Quer casar com Sara. A ideia é essa mesmo.
Abraão tava meio que certo ali, se de repente falasse que fosse esposa, ele poderia morrer mesmo. Só que o que acontece? Deus castiga Faraó. Acho que as primeiras 10 pragas foi nesse momento. Já manda umas pragas adiantadas já. E a casa de Faraó fica uma bagunçada. Aí Faraó percebe que ele fez besteira, chama Abraão e fala assim, por que, cara, tu fez isso comigo? Tu falou que era tua esposa. Aí Abraão explica, porque eu tava com medo de morrer e tal. Faraó manda ele embora, dá um montão de parada pra ele e, tipo assim, expulsa ele do Egito praticamente, mas dá muita parada pra ele. Camelo, várias paradas lá, e ele sai de lá de boa. Só que, cara, bem doido essa história, um risco que Abraão correu, tá? Isso rola de novo lá na frente, depois vocês vão ver. Guerra dos Reis. Abraão anda a beça. Ele já está praticamente estabelecido na terra que Deus falou, que ele ainda tem mais uma trajetória, né? Mas ele tá indo pro caminho. E nesse trajeto, ele chega num lugar que ele se consolida, ele fica ali por um tempo, que é bem bacana, que é se eu não me engano, é perto ali de Jerusalém já, perto de onde vai ser Jerusalém. Depois, quando eu fizer geografia bíblica, eu mostro pra vocês exatamente onde é. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Lazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsã, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado de Zoar. Cara, só nome esquisito. Esse trecho da Bíblia tem algumas Bíblias que trazem como 5 reis guerreiam contra 4 reis. É uma guerra muito interessante. O que acontece? Uma galera doida ali resolve se rebelar contra a outra. Os 4 reis contra 5, 5 contra 4. Eles atacam lá, só que eles perdem. E os reis vão lá, tomam tudo deles e levam uma galera presa. Só que no meio desse bolo, tá? A gente tem que voltar um pouco na história. Abraão saiu da terra da família dele lá com Ló. Não sei se vocês lembram, Ló é sobrinho de Abraão. Sobrinho dele. Ló foi junto com Abraão. Chega um momento ali que Abraão e Ló se dividiram, se separaram. Os pastores estavam brigando, a galera estava brigando. E Abraão falou, se tu for pra esquerda, eu vou pra direita. Se tu for pra direita, eu vou pra esquerda, escolhe. Ló olhou pra Sodoma e Gomorra, pra terra de onde ficava Sodoma e Gomorra, gostou e falou, vou pra lá. Ló foi pra se morar em Sodoma e Gomorra. E Abraão foi pro outro lado. Ficaram todo mundo por ali. Beleza. Só que, quando estourou essa guerra aí, a galera lá de Kedorlaomer, aquela galera de cima ali, de rei de Sinar, aqueles primeiros reis, dominaram as outras cidades. E no meio desse bolo estava Sodoma e Gomorra. Eles levaram uma galera cativa. Entre eles, Ló e a família dele. Aí chega para Abraão a história que eles levaram Ló. Olha isso. Olha isso. Eram 1, 2, 3, 4 reis que venceram 5 reis. 4 reis, minoria, venceram 5 reis, beleza. Abraão junta um grupinho dele lá, acho que é 300 e poucos caras, 300 e poucos homens, tá escrito na Bíblia isso, Gênesis 14, tá? Lê Gênesis 14 todo, vocês vão ver essa história bem doida lá. Um negócio de guerra, troço esquisito que rolou, e Abraão, brabo demais, foi lá resolver. Juntou 300 caras, foi lá e venceu os 4 reis, cara. Abraão venceu os 4 reis sozinho, tá ligado? Tinha 5 reis e não conseguiram. Abraão foi lá, juntou os pastores de ovelha dele lá. Claro que ele tinha meio que um exércitozinho com ele. Foi lá, venceu e resgatou Ló. Tanto é que é nesse bolo que aparece esse cara aí, ó, Melquisedeque. Por quê? Abraão foi lá, recuperou todo, ainda pegou uns despojos de guerra, trouxe pra cá, e Melquisedeque, ele meio que fazia parte desse conglomerado de cidades que foi invadido. Só que Salém, que era a cidade de Melquisedeque, não foi invadida. Foi só outra galera que fez guerra. Olha só, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Polêmico. Isso aqui é polêmico demais. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou o adversário de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque dízimo de tudo. Esse trecho aqui gera muita polêmica. A gente pode falar desse trecho específico mais pra frente em outros vídeos, mas eu quero só destacar essa história que eu tava contando pra vocês. Aí é o seguinte: Abraão foi lá, recuperou Ló, pegou os espólios, pegou tudo e trouxe de volta. E chegou para Melquisedeque, que era um dos reis principais lá também, que meio que participou disso tudo, e entregou para Melquisedeque o dízimo dos despojos. Ou seja, 10% de tudo que ele pegou das cidades lá dos reis que ele dominou, ele entregou para Melquisedeque. É a primeira citação de dízimo na Bíblia. Tá? E diz aqui que Melquisedeque era sacerdote, como eu falei. Polêmico, porque na época nem existia lei ainda, não tinha Moisés, tá ligado? Não tinha Josué, que foi um do... Perdão, Arão, que foi o primeiro sacerdote. Não tinha essa galera. Como é que o cara era sacerdote? Não teve nada, não teve nenhum ritual. Então, é um trecho polêmico que gera muita dúvida. Depois a gente pode fazer um estudo aprofundado sobre Melquisedeque em outros vídeos, tá? Mas aqui a gente vai se ater apenas a Abraão e fica essa história bem diferentona, cara, que passa desapercebido, porque a gente conhece Abraão muito a história de patriarca, a história com Isaac até, mas essa guerra aí que rolou é muito interessante. A promessa. Deus depois chama Abraão de novo e faz a promessa top pra ele, aquela outra promessa já, que é quando ele olha pro céu e conta as estrelas. O Senhor levou para fora e disse: olha para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão nem sabia o que estava acontecendo. Mas Deus estava falando para Abraão da terra de Israel, que até hoje é uma grande nação. O que a gente vê em Israel hoje, cara, Israel é um país pequenininho.
E é uma potência militar até hoje. Por quê? Promessa, peão. Promessa. Olha a promessa do avivado, como é que vale. Tá valendo até hoje a promessa de Abraão, tá? O erro. Deus chega para Abraão e fala assim para ele: você vai ter um filho. Só que Abraão era velho. E a esposa dele também. E a gente sabe que chega a uma certa idade, o homem já não tá tão fértil assim, nem tão viril. E a mulher já perde a fertilidade dela automaticamente com o tempo. Ou seja, Sara era estéril e Abraão já não tinha mais todo esse vigor. Deus chega para ele e fala assim: você vai ser pai de uma grande nação. Tipo, como? Como? Porque você é pai de uma grande nação? Mulher estéril, já tô velho. Vai ter como? Aí, olha isso. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me pediu para dar a luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Naquela época era comum que as senhoras tivessem servas e essas servas fossem entregas aos senhores para que eles tivessem filhos com elas. Esses filhos eram considerados herdeiros. Mesmo sendo filho da serva, era considerado legítimo do cara. E ele tinha direito a herança, direito a tudo, tá ligado? Naquela época era super normal. Jacó faz isso também. Tem várias pessoas na Bíblia mesmo, e na história, que já fizeram isso. Então isso era super normal na época. Só que não era esse o plano de Deus. Tá ligado? Por isso que eu botei aqui que foi o erro. Foi o grande erro da vida de Abraão, foi isso aqui. Ter se precipitado e querido e querido adiantar a promessa de Deus. Deus não prometeu? Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Deus prometeu, Deus cumpre. Aí Abraão foi lá, isso dá um problema. Isso não. Eu botei aqui o problema? Não. Se eu não me engano, isso está na história de Isaac, mas eu vou contar um pedacinho pra vocês aqui. Que nasce Ismael, nasce o tal do Ismael, que é o filho que ele tem com a serva, que é Agar. E esse moleque dá um problema, arruma uma briga com Sara, Agar arruma uma briga com Sara, tem que mandar ele embora. E enfim. Eu vou contar essa história mais detalhada na história de Isaac no vídeo de sábado, beleza? Então aguardem. Mas seguindo, mudança de nome. Depois desse rolo todo com Agar, entendam que Deus não puniu Abraão por isso, muito pelo contrário. Ele honra Ismael pela promessa que ele fez a Abraão. Vocês vão ver disso depois no vídeo de Isaac, então eu vou falar sobre isso. Mas ele chega para Abraão e faz um contrato diferente com ele. Mudança de nome, ó. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, é sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Gênesis 17. E depois também muda o nome de Sara. Depois disse Abraão: a Sarai, sua mulher, você não a chamará mais de Sarai, porém de Sara. Aqui eles mudaram o nome. Só que nesse Gênesis 17 aqui, é quando rola a primeira circuncisão. Que é uma parada bem doida que tinha antigamente, cara. Primeira cirurgia mencionada na Bíblia, depois talvez de Adão e Eva, né? Que é a cisão do prepúcio masculino. Que é uma pele que fica no órgão genital. Eles tinham que cortar aquela pelezinha ali que fica mais pra fora, cortar aquilo ali. E é uma questão até higiênica. E muita gente faz essa operação. Hoje em dia, se eu não me engano, eu não entendo muito bem nessa parte científica, tá? Quem é médico pode explicar isso melhor. Se eu não me engano, essa pele assim rompe normalmente. Tem gente que tem até que fazer a operação, depois é uma operação super simples. Antigamente era super brabo. Eu fiz isso na pedra, era na pedra. Sabe aquelas que é pedermeira, sei lá como é o nome daquele troço, que é uma pedra que corta? Quem vê Largados e Pelados tem muito isso. É umas pedrinhas que corta. O pessoal usava aquilo ali, cara, pra cortar. Pegava um negócio lá e dava um talho. Tu imagina como é que era? E foi essa aliança que Deus pediu. Porque Deus queria um povo puro. E a purificação passava até por essa higiene, tanto na parte genital também. Olha como é que Deus pensava em tudo, cara. Deus é absoluto demais. Você tá ligado? Ele pensa em tudo. Claro que ele é onisciente, mas ele deixa tudo amarradinho. Então ele fez uma aliança e falou que era um povo puro. Então faz a circuncisão, que era um povo limpinho. Olha isso, top demais. Fica um ponto de curiosidade pra vocês. Gênesis 17 registra a primeira circuncisão. E a partir daí se tornou uma aliança e um símbolo do povo de Israel, tá? Várias vezes a gente vai ver tanto que Davi fala. Quem é esse incircunciso? Falando de Golias. Por quê? Golias era incircunciso, ele não tinha feito circuncisão. Ou seja, Golias não fazia parte, não tinha nada com Deus. Por que ele estava se vangloriando de alguma coisa? Sodoma e Gomorra. Então disse Deus: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. É a parte que Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E realmente destrói. Eu não vou entrar em detalhes com a destruição de Sodoma e Gomorra, porque eu acho que não tem necessidade da gente já ter muita história, pode fazer vídeo disso depois. Mas é um bate-papo bem interessante que Abraão tem com Deus, e Deus tem com Abraão, que é o seguinte. Abraão chega para Deus e fala assim: mas Deus, se tiver 50 justos de Sodoma e Gomorra, tu salva? Salvo. Se tiver 40, salva, salvo. E 30, 10, igual a 10, salvo. Só que Deus vai, não tem ninguém. É só Ló. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, manda 2 anjos lá, fala com Ló e pede Ló pra sair. Rola até uma parada bem doida com os anjos, que os caras da cidade chega lá, pede a Ló pra chamar os anjos, que os anjos foram vestidos de homem, né? Tipo assim, transvestidos de homem, como fosse um homem disfarçado, os varões. Só que imagina anjo. Esse vestido de homem comanda isso tudo bonitão, né?
Os caras chegaram lá e queria chamar os caras pra passar a noite com os caras, com os anjos. Olha isso. Como é que tava o nível de pecado do povo. Rola umas paradas esquisitas lá com Ló, enfim. Ló sai da cidade, vai embora com a tua família, destrói tudo o Sodoma e Gomorra e deu ruim demais. Como eu falei, não é. Deus falou que não é destruir com água. Mas com outras paradas pode. Com outras paradas pode, não brinca não. Chegada em Gerar, finalzinho da história já de Abraão. Abraão partiu dali e foi para a terra de Negueb, habitou entre Caldeus e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Cara, de novo, Abraão com esse papo de que Sara era irmã dele. A gente descobre em Gênesis 20 que realmente era. Sara, na verdade, a gente já vê a genealogia, ela é meia-irmã de Abraão. Se eu não me engano, é só por parte de pai. O negócio acho que é por parte de pai mesmo. Ela é meia-irmã. Antigamente também era muito comum. Antigamente, eu tô falando de 100 mil anos atrás, né? Era bastante comum a galera casar entre parentes. Primo com prima, irmão com irmã. Essas paradas se enrolavam muito. Porque a galera tinha essa coisa de família. Entendeu? Essa coisa meio vindiza de família. Aí, ele chegou lá em Gerar com o mesmo medo que ele tava do Egito. Dele morrer, a galera matar ele pra pegar Sara. Pra eles, tomar a Sara dele. Ou seja, mandou o mesmo papo, que era irmã. Só que Abimeleque foi lá e falou assim, ó, quero Sara aí pra casar comigo. Irmã do cara, não tem problema. Deus chega em sonho pra Abimeleque, fala com ele, rola até um bate-papo interessante, que o Abimeleque meio que, tipo assim, discute com Deus. Tipo assim, mas eu não tenho culpa, eu não fiz nada, eu não tava sabendo. Aí Deus fala, não, você é inocente mesmo. Por isso que eu tô te avisando, porque você ainda tá inocente, mas se tu fizer uma coisa a partir de agora vai dar ruim. Aí Abimeleque já chega, chama Abraão, resolve tudo lá. O cara ainda pede desculpa, tá? O final das contas, o cara ainda pede desculpa, dá umas paradas no Abraão também, manda Abraão embora. Abraão sempre sai bem nessa situação, tá? Galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Essa foi a breve história de Abraão. Sei que eu pulei algumas coisas, deixei algumas coisas meio vagas, mas tem coisa que não dá pra falar tudo. Não falei de Isaac, não. Eu vou falar de Isaac na história de Isaac. O sacrifício, a história toda, vou deixar pra Isaac, beleza? A história de Isaac. Então, sábado, sai o vídeo de Isaac. Se inscreve no canal pra tu não perder esse vídeo. Likeia esse vídeo aí pra ajudar na divulgação. E deixa nos comentários qualquer dúvida que você possa ter tido sobre a história de Abraão ou qualquer apontamento, curiosidade ou acréscimo que você tenha a fazer. Muito obrigado e valeu!